Salve, salve galera, amante da química, professor Beto, professor de química na área. Hoje nós vamos falar sobre a representação de um elemento químico. Então é um assunto super importante para você compreender a parte de tabela periódica. Então preste atenção, venha comigo e qualquer dúvida é só perguntar. Galera, a primeira coisa que você tem que saber é o que é um elemento químico e como esse elemento químico é representado. Então, quando a gente fala em elemento químico, a gente está falando de um conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. É importante você lembrar que o número atômico identifica o elemento químico. É ele que vai identificar aquele símbolo daquele elemento químico lá na tabela periódica. Esta proposta ela foi feita por Moseley em 1914. Guarde esse conceito. O elemento químico é um conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. Não pode esquecer essa ideia aí, hein, galera? Quais são as regras de simbologia dos elementos químicos? São bem simples, galera. Todo elemento químico ele é representado por um símbolo. De maneira geral, o símbolo do elemento deve ser a letra inicial do seu nome. Essa letra tem que ser maiúscula, podendo ser uma letra ou duas. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem elementos químicos começando com a mesma inicial. Então, para diferenciar um símbolo do outro, acrescenta-se a próxima letra, só que minúscula, hein? É importante você entender que todos esses símbolos eles derivam do nome do elemento em latim, porque o latim é uma língua morta. Então, como ela é uma língua morta, ela é uma língua universal. Então, o símbolo ele é utilizado em todos os países do nosso planeta. Super importante entender isso, hein? O símbolo ele é universal. Representação geral. Eu vou ter uma letra maiúscula ou duas, caso tenha a mesma inicial de um elemento que já tem definido aquela letra maiúscula. Só que a segunda letra tem que ser minúscula. Então, não esquece disso quando tu chegar em tabela periódica. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos, galera, para você entender isso. Vou pegar aqui, por exemplo, o carbono, cara, que você tem que saber o símbolo desse elemento químico super importante. O símbolo do carbono é o C. Só que aí eu vou ter uma série de elementos químicos que também começam com a letra C. Por exemplo, o cálcio. Olha, eu pego o C e eu pego a próxima letra, porque não pode ser só o C. Se eu deixar só o C, vai ser do carbono, Ca. Vamos pegar aqui o cádmio. Olha, eu pego a letra C, mas se eu pegar o A, vai ficar Ca, o símbolo do cálcio. Então, eu pego a próxima letra, que é o D, Cd, e assim vai. Outro elemento super importante que você tem que saber é o símbolo do hidrogênio. Ele começa com H. Por exemplo, o L começa com H, mas para se diferenciar do hidrogênio, eu acrescento o E. Outro elemento super importante, oxigênio, símbolo O. Eu vou ter outros elementos que começam com O, como o ósmio. Aqui, vamos pegar aqui outro elemento importante, o nitrogênio, N, o flu, F. Então, veja que todas são a inicial do seu nome, e importante, esse nome derivado do latim. A maioria se parece com o português da gente, então fica muito fácil. Mas olha aqui, o fósforo, olha, latim, fósforo, então P. Mercúrio, olha aqui, o nome dele em latim, Hg. Então tem alguns que você vai assim associar, vai dizer, não tem nada a ver, velho. Tem, porque é o nome em latim. Olha o sódio, nátrium, símbolo Na. Ok, galera? Então, ou vai ser uma letra ou vai ser duas. Se for só uma, letra inicial do nome. Se for duas letras, a letra inicial do nome é a próxima letra para diferenciar daquele elemento que começa com aquela mesma letra. Tranquilidade? Representação de um elemento químico. Como é que eu represento o elemento químico? Novamente, o que é um elemento químico? É o conjunto formado por átomos que apresentam o mesmo número atômico. De acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura aplicada, responsável pelas regras da química, quando você vai representar um elemento químico, deve-se indicar junto ao seu símbolo seu número atômico, que é a letra Z, e seu número de massa, que é a letra A, que nós vimos no assunto anterior. Então, de forma geral, eu vou ter o símbolo do elemento, representado pela letra X, eu vou ter na parte superior do canto esquerdo ou direito o número de massa, e na parte inferior, sempre do canto esquerdo, o número atômico. Ei, galera! Isso aqui fora da tabela periódica. A maioria das tabelas periódicas, elas invertem isso, colocando o número atômico em cima e o número de massa embaixo, por uma questão de localização, de facilitar a localização do elemento químico. Por quê? Porque na tabela periódica, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, vai de 1 até o 118, ok? Olha aí, galera, carbono, cloro, flu, veja que número de massa em cima, número atômico embaixo, que é o número de prótons, tá ok, galera? O número de nêutrons eu não represento aí.
Informações da notação geral. Como os átomos, aí galera, quando a gente fala em átomos, a gente está falando de algo eletricamente neutros. Logo, o número atômico que representa o número de prótons também vai ser o número de elétrons. Ei, malucos, toda vez que uma questão falar em átomos, se ele te fornecer o número de elétrons, tu tem o número de prótons. Se ele te fornecer o número de prótons, tu tem o número de elétrons automaticamente. Por quê? Porque o átomo ele é neutro. Não pode esquecer que número atômico é sinônimo de número de prótons. Então, por exemplo, eu tenho aí esse cara aí. Qual é o nome dele? Cloro. Qual é o número de massa? 35, que é o número de cima. Qual é o número atômico? 17. O número atômico é o mesmo número de prótons. E quando eu só tenho representado no símbolo o número atômico e o número de massa, esse próprio número atômico representa o número de elétrons. E o número de nêutrons, professor? Simples, galera. É só subtrair o número de massa do número atômico. Então, vai dar 18. Ou seja, você pegou 35 menos 17. Olha, 35 menos 17 vai dar 18. Essa conta vem lá daquela equação A igual a P mais N. Pega o A, que é igual a 35, aí vai ser o P17 mais N. Pega o 17 e joga para o outro lado com o sinal trocado, aí faz a subtração, vai dar 18. Nós vimos isso na aula anterior. Aqui eu tenho ferro. Então, ferro, número de massa dele 56, número atômico 26, número de prótons 26, que é o próprio número atômico. Como eu estou falando de átomo, vejo que eu só tenho número de massa e número atômico, o número de elétrons é 26, e o número de nêutrons é a subtração entre eles, que vai dar 30. Beleza, galera? Muito fácil isso aí, hein, moçada? Muito fácil mesmo. Lá na frente nós vamos fazer uma atividade sobre isso. E aí? Agora é para você praticar. Eu tenho aí 4 elementos químicos. Você vai dizer o nome desses elementos aí. No caso aqui, eu tenho o zinco, o argônio, o manganês e o xenônio. O que é que você vai fazer? Você vai determinar todos esses números aí a partir da representação desses elementos aí. Todos estão no estado neutro. Então, determine esses valores. Daqui a pouco eu vou postar aí a resolução dessas questões aí, desses itens aí. Mas tem primeiro vocês aí, tá, galera? E atividade no caderno para vocês me mandarem agora aí no grupo do WhatsApp da turma, aí no meu PV, tá, galera? Galera da turma, mande aí no meu PV, valendo já uma pontuação também para vocês. Fizemos uma semana passada, vamos fazer outra essa semana. Semana passada valia 2 pontos, essa aqui também vale 2 pontos. O que é que você vai fazer? Onde está escrito elemento, você vai dar o nome do elemento. O símbolo, já está dado o símbolo, né? Número atômico, para todo mundo, número de massa, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons. Então, 2 pontos da semana passada, com mais 2 pontos aqui, já vai 4 pontos, certo, moçada? Vamos primeiro resolver o exercício, depois a atividade. O exercício, daqui a pouco eu coloco o vídeo da resolução para vocês, ok? Falou!